Então, eu tenho aqui os dados do exercício, que foram os exercícios que vocês fizeram na semana passada. Então, primeira coisa aqui que a gente precisa saber, qual que é o teor de argamassa? Aqui a gente tem traço, 1 de cimento para 2,1 do agregado miúdo, para 2,8 do agregado graúdo e meio do fator água-cimento. Então, o teor de argamassa que a gente utiliza é o alfa, né? E ele é igual a 1, a fórmula que a gente tem é 1 mais A dividido por 1 mais M. Isso é para a gente calcular o teor de argamassa. Bom, mas vamos lá. O que é esse A? Aqui é A de areia, que ele é representado de agregado miúdo. Então aqui, como eu estou fazendo no Excel, eu vou tirar isso aqui e vou colocar essa célula aqui. E aí, então, a alfa, que é o teor de argamassa, é igual a 1 mais A. O A está aqui, né? Areia, agregado miúdo, que apresenta no traço. E o M. O M a gente já sabe que é a soma da quantidade de agregados. Então, M é esse aqui mais esse aqui. E agora, vamos fechar esse... Vamos fechar duas vezes parêntese. Pronto. 0,52. Só que isso a gente trabalha com percentual. Então, teor de argamassa de 52,5. Agora, nós vamos calcular o consumo de cimento. O que é? Quanto de cimento é utilizado para fazer 1 metro cúbico? Sempre a referência é esse. Então, consumo de cimento para 1 metro cúbico. Então, vamos colocar a fórmula aqui. Deixa eu digitar esse 1 aqui. Eu vou digitar, deixa eu colocar aqui nos dados. Volume de concreto. Unitário, né? Unitário. Não, volume de concreto. É que ali a gente está falando do consumo, vocês já sabem que é unitário, que eu já expliquei. 1 metro cúbico, que é a quantidade que a gente vai estar calculando. Então, igual volume de concreto, 1, dividido por cimento, a massa de cimento, dividido pela massa específica do cimento, mais a areia, dividido pela massa específica da areia, fecha parênteses, mais o agregado graúdo, dividido pela massa específica dele. Se você não está lembrando, não está entendendo de onde eu tirei essa fórmula, lembrando que são aulas anteriores. Aí no final, aqui na marcação, vai estar ali, se você se perdeu nesse cálculo aqui. Mas se você tem seguido as aulas corretamente, você já fez, inclusive, 2 listas de exercícios com isso aqui, então já está familiarizado com essa fórmula, por isso que eu não estou explicando. Mas caso não, está ali o link. Então, ó, aqui, isso aqui são o quê? Quilos de cimento por metro cúbico, no caso, para 1. Então, esse é o consumo de cimento. A gente acabou de calcular aqui a fórmula, vocês já sabem, se não, só olhar ali nos vídeos anteriores, nas listas de exercícios anteriores. Aguenta um pouquinho e espera a padiola, tá bom? Ora, cadê essa padiola? Agora que a gente já sabe o cimento, descobrir a areia e a brita fica fácil, né? Brita e a água. Então, areia é igual ao cimento vezes o valor da areia aqui no traço. Pronto. Quilos por metro cúbico de concreto. Brita
é o cimento vezes o valor do traço no cimento. E a água é o cimento vezes o seu valor aqui do traço. Só que a gente sabe que cimento a gente vai comprar nessa unidade aqui de massa mesmo. Mas a areia e a brita vai ser sempre em volume. Então a gente tem que passar isso aqui, né? Então, massa específica é igual a massa dividido por volume. Eu quero descobrir o volume, então volume é igual a massa dividido pela massa específica. Então, volume igual a massa dividido pela massa unitária. Eu acho que eu falei errado ali. E aqui de novo. Então, massa unitária é igual a massa dividido por volume. Aqui eu quero descobrir o volume, então volume é igual a massa dividido pela massa unitária. Esse dividido por esse. Pronto. Metros cúbicos. E essa aqui é a quantidade, né? Para 1 metro cúbico de concreto. Agora, vamos fazer a mesma coisa para a betoneira. Então aqui, por betonada. Cimento, areia, brita e água. Bom, é igual a quantidade aqui, a massa, que é para 1 metro cúbico, vezes a capacidade da betoneira. É pronto, só fazer isso para os demais itens, arrastando aqui. Vamos ver se ele pegou certinho. Certinho aqui, dividir a areia, multiplicar a areia. Opa, aqui ele puxou errado, por esse. Então, por que aconteceu isso, gente? Ó, de novo aqui, ele foi descendo. E tem que travar, tinha que ter travado a célula aqui. Então eu vou refazer o seguinte, ó, só que aqui sempre é o cimento. O cimento vai descer, depois vai ser areia ou outro. Mas o que ele multiplica, que é a capacidade da betoneira, ó, então eu venho aqui e coloco isso aqui, ó, aquele símbolo, cifrão, símbolo de dinheiro. Pronto, agora vai dar certo. Vou testar esse aqui. Ele pegou certinho a brita, aí ele travou. Então quando vocês estiverem nessa situação, é só colocar isso aqui, que ele trava na célula que você quer. Isso aqui é o que então? Quilos por betonada. Entenderam, né? Que a gente fez. Só multipliquei direto. Então você calcula sempre para 1 metro cúbico a quantidade de materiais, e depois é só multiplicar, né? Então aqui, ó, o consumo de cimento. Não precisaria, mas eu vou pôr aqui só para reforçar. Então, aqui é o consumo de cimento para 1 metro cúbico. Aqui os materiais por betonada, que é 0,3 metros cúbicos, que é o que veio do enunciado da questão que a gente está resolvendo. Aí da mesma forma aqui, isso aqui você precisa saber o volume que isso vai representar. Então, massa unitária é igual a massa dividido por volume. Volume é igual a massa dividido por massa unitária. Então, é esse dividido aqui pela massa unitária da areia. E da brita, essa aqui, dividido pela massa unitária da brita. Então, esse é o volume que vai ir lá na obra. Você tem esse traço aqui que foi dado, que é para dar uma determinada resistência. Porque esse aqui é o traço que lá fazendo com o material na obra vai dar um valor de 30 megapascal. Esse aqui é o padrão. Então, para isso, para ter esse traço, para ter essa resistência no concreto que for fazer, gente,
Sim, é só reproduzir esse traço. Mas não é usinado, a gente está falando de concreto que vai ser feito lá na obra. Então, você faz uma tabelinha, coloca o traço, isso aqui. É igual a 30 MPa. Pronto, o pessoal já sabe, ó, quando quiser concreto, a reestruturar é só fazer esse traço. Beleza. Mas daí qual que é a quantidade de material que coloca? Aí a gente vem aqui, ó, cimento, 112 quilos. O que você tem que fazer então para isso dar certo? Você vai arredondar, gente, em função do volume de cimento, para ser exato. No caso aqui, 112 quilos, a gente sabe que tem saco de cimento de 50 quilos. Tinha um projeto que ia colocar peso do saco de cimento, ia fazer um menor. Então aqui, ó, para aliviar o operário, o saco de cimento passar de 50 para 25 quilos em 10 anos. Tá um processo aí, vai diminuir o peso, por questão de ergonomia, por questão de 50 quilos. Então beleza, então vamos por aqui, ó, 112, a gente sabe que vai ter para 25, então mesmo se já tivesse esse saco de 25 quilos, o arredondamento melhor aqui, mais próximo, seria para 100. Por quê? 100 quilos. A gente vocês vão entender. 100 quilos é exatamente igual a 2 sacos de cimento. Então, o saco de cimento não precisa de balança lá na obra, porque você já sabe, ele vem da indústria, você sabe que um saco de cimento tem 50 quilos. Então, para fazer a mistura, é muito simples, ó, você ensina aqui. É só pôr 2 sacos inteiros, você vai ter certeza absoluta que está colocando 100 quilos de cimento lá dentro com 2 sacos. Agora, e com areia e com a brita? Não tem como fazer isso. É para isso daí que a gente vai fazer a padiola. Então aqui a gente vai fazer agora uma regra de 3, certo? Para ajustar esses materiais aqui. Areia. Você precisaria de 237 quilos de areia se fosse para 112. Então aqui, eu vou montar aqui em cima, aqui, ó, só para vocês enxergarem isso. 112,94 quilos de cimento tinha que colocar 237,18 quilos de areia. Mas agora eu quero pôr só 100. Então aqui vai ser o X. Entenderam? E esse X que a gente vai fazer esse ajuste. Então vamos aqui, ó. Então X, né, é igual ao 100, esse 100 aqui. Deixa eu abrir um parênteses, né? Esse 100 quilos vezes o 237. Fecho e divido por quem? Pelo 112 aqui. Pronto, então agora são 210 quilos de areia. Não resolveu muito ainda, né? Tipo, ficou um número redondo. Essa é a ideia aqui. Mas ainda você não tem como pesar, porque você ainda não vai ter balança na obra. Vamos fazer só a mesma coisa aqui, então, para quantidade de brita. Essa aqui a gente quer é o X, então a gente tem que multiplicar o 100, que é referência, sempre vai ser referência, né? É o cimento, vezes a quantidade que era de brita. E aí divide pela quantidade que era de cimento. 280 quilos de brita, né? E a água é só repetir. Né? Densidade é 1. Bom, continuamos aqui com essa questão. Precisamos passar isso para volume. Então, sempre, massa unitária é igual a massa dividido por volume. Então, vamos lá, igual. Massa unitária é igual a massa dividido por volume. Então, a gente quer subir volume. Volume é igual a massa pela massa unitária. Massa dividido pela massa unitária da areia. Ok, 2 casas. 3. E aqui também, então, volume é igual a massa dividido, massa da brita dividido pela massa unitária da brita. Diminuiu.
Bom, a gente sabe, ó, que a quantidade total de areia que vai para a betoneira, para fazer nesse traço, nessa betoneira grande, uma betoneira de 300 litros, a gente sabe então que está calculando aqui 210 kg de areia. Só que lá atrás, ó, no enunciado, já tinha isso aqui, peso máximo da padiola. Ela tem que pesar no máximo 40 quilos. Aqui a gente vai desprezar o peso da padiola em si, tá? Da madeira, do aço. Considerando só o material aqui, já. Então, assim, ela tem que ser no máximo 40 quilos, porque o cara vai ficar carregando isso o dia inteiro. Não é só carregar, né? Tem que chegar lá na betoneira e tem que levantar e virar, jogar dentro. Então, por isso, 40 quilos. Então, vamos pensar aqui. Deixa eu colocar aqui, então. Padiola da areia. Qual que é a massa total de areia? Massa de areia total. Que a gente tem, esse aqui é isso aqui, né? Ó, é o 210 quilos. Bom, o peso máximo padiola. Peso máximo da padiola que a gente quer é 40 quilos, que veio lá denunciado. Bom, então eu vou dividir um pelo outro, né? Então, eu dividindo 210 dividido por 40, 5,5. Então, quantidade de padiolas, 5,25. Não tem como fazer 5,25 padiolas. Vocês já viram aí, a padiola é uma, não tem meia padiola, não tem meio balde, não. Tem que ser ela inteira arrasada. Bom, e aí, para quanto que eu arredondo? Aí você tem que arredondar aqui, 5 ou 6. Então, prestem atenção, vai ser sempre no enunciado. Está falando que se o texto é claro, o peso máximo é 40 quilos, então você tem que arredondar isso aqui para 6. 6 padiolas. Agora, se for assim, é uma recomendação, deve ser próximo de 40 quilos. Aí você pode arredondar para 5. Se no texto já falando, o valor, a padiola, o peso máximo de cada padiola deve ser em torno de 40 quilos. Aí você poderia arredondar aqui para 5. Mas se está falando, o peso máximo é 40 quilos, você tem que arredondar maior, para 6. Bom, ok, você já sabe 6 padiolas. Qual que é o volume total da areia? Volume total. A gente já sabe que é aqui. Era esse aqui, ó, a gente já calculou. Então agora eu vou pegar isso aqui e vou dividir pela 6 que a gente achou. Aí a gente vai ter o volume de cada padiola. Volume da padiola. Tá? Padiola. O volume da padiola é exatamente esse, que é o volume total, dividido por esse. Então, isso aqui. Esse é o volume de cada padiola. Agora, então, vamos preparar essa padiola. Qual que é, aí tem outra informação inicial, da abertura do tambor da betoneira, a boca do tambor. Porque você vai com o material, você chega lá, você tem que pôr ela virar dentro, o material entrar na betoneira, né? Então, tem que ser menor. Então aqui está falando que ela é 40. Considerando que essa padiola vai ser de madeira, tão grossa, tal, eu vou fazer uma padiola, então. E aí, nessa hora, é seu bom senso, tá? Então você tem que ter aqui, ela tem que ter base, largura e altura. Bom, você que define, com base no bom senso, tudo isso. Eu vou fazer uma de 30 centímetros por 30. Aí eu vou tentar descobrir a altura, que é a grande questão aqui que a gente quer. Só que ela não pode ficar desproporcional, ficar 30 por 30 por 10. Aí tá errado, tá ruim. Então a gente quer uma padiola que
fique mais ou menos meio quadrada, meio retangular, nesse formato. Estou trabalhando do metro cúbico, então eu vou pôr aqui 30 centímetros igual a 0,3 metros, né? Aqui também 0,3 metros. Bom, o volume eu tenho. Então, como que a gente acha o volume de um retângulo? Né? Volume é igual a base vezes largura vezes altura? Eu tenho volume. Já aqui. Vamos colocar aqui, né? O volume é igual a base vezes largura vezes altura. O volume a gente tem que esse aqui, ó, o volume de uma padiola. Base e largura a gente definiu, então a gente vai achar a altura. Então a altura vai ser o volume de uma padiola dividido por base vezes largura. 0,26 centímetros. Ficou boa. Aí, 27. Dá para eu fazer ela exatamente quadrada? Você pode ajustar. 0,29 por 0,29. Deu certo. Ou 0,3 por 0,3, eu vou manter assim. 0,3 por 0,3 é igual a 0,27. Entenderam? Agora, tem que fazer também a padiola da brita. Mas essa eu não vou fazer, eu vou deixar para você fazer. E aí você me contar se conseguiu, não conseguiu, se ficou com dúvida. Vim aqui tirar a dúvida para fazer a padiola da brita.